Olá! Bom, hoje então vou estar conversando com vocês sobre o livro Sob a Redoma, do Stephen King. Esse livro então foi idealizado no ano de 1976, mas o autor ainda não se via preparado para continuar a história, então ele deixou de lado e começou a escrever outras coisas. Em novembro de 2007, ele decidiu retomar, de fato, a escrita de Sob a Redoma, e após 1 ano e 4 meses, ele conseguiu finalizá-lo. A publicação desse livro nos Estados Unidos ocorreu em 2009. Ele só chegou aqui no Brasil a partir de 2012. E no ano de 2013, a CBS conseguiu levar ao ar a série de TV. Esse livro irá se passar na cidade de Chesterfield, no estado do Maine, nos Estados Unidos. E Chesterfield é uma pequena cidade onde, num dia como outro qualquer, num dia de sábado, no mês de outubro, uma parede invisível acaba cercando todo o perímetro da cidade. Não bastava ser apenas o perímetro, mas também em cima da cidade. Ou seja, uma bolha enorme, como vocês podem ver aqui na capa, está cercado, não tem por onde entrar, não tem por onde sair, não tem nem como chegar mantimentos até essas pessoas. Então, logo no início do livro, a gente tem esse avião que está passando pela cidade, a gente tem essas pessoas que estão na própria cidade fazendo suas atividades, algumas tentando fugir da cidade, enfim, várias ocasiões onde vão culminar no aparecimento da Redoma. Então o livro se tratará justamente sobre isso. Como essas pessoas vão reagir quando elas estiverem confinadas. Quando, com o passar do tempo, elas ficarem sem comida, com problemas ecológicos e sem um governo, sem uma justiça para tomar conta dessas pessoas. Porém, embora a cidade contenha 2.000 habitantes, alguns desses habitantes são principais na história. Como, por exemplo, o Dale Barbara, que pode ser chamado também como Barbie. Ele é um cozinheiro de um restaurante e logo a princípio a gente não sabe o que aconteceu, mas ele está fugindo da cidade após ter tido uma briga com Júnior, que é o filho de um vereador, do segundo vereador, que se chama Big Jim. Esse vereador, embora ele seja o segundo da cidade, uma vez que nos Estados Unidos as cidades não têm prefeito, nessa área os vereadores são responsáveis por tomar as decisões por aquela população. Então esse vereador é um vereador corrupto, é um vereador cristão, porém fanático, lunático, que faz tudo para conseguir o poder. Uma vez que a Redoma cai, alguns personagens, algumas pessoas se juntam para que não haja uma tirania em torno da cidade. Outras, por sua vez, lideradas pelo Big Jim, vão tentar controlar essas pessoas e se aproveitar da situação da melhor maneira possível, se é que isso é possível. Então esse Big Jim vai ser sim o algoz, o principal vilão da história, juntamente com seu filho Júnior. Também tem alguns personagens que vão aparecendo pra gente que são secundários, porém conseguem ser tão vilões quanto os principais. Ao lado de Barbie a gente tem, por exemplo, a Julia, que é uma jornalista da cidade, que mesmo sob a Redoma, ela tenta mostrar para as pessoas o que está acontecendo nos bastidores da política. Nós temos o auxiliar médico, o Rusty, que tem uma mulher, 2 filhas, mas que acaba se envolvendo nas questões políticas da cidade, pois o Guidin acaba influenciando também nos mantimentos que chegam ao hospital e etc. Temos a cozinheira do local que o Barbie trabalha, que é a Rose, e temos as 3 principais crianças dessa história, que na verdade são adolescentes, mas que têm grande impacto sobre ela, que é a Nori, o Joey e o Benny. Bom, de resumo da história é isso, mas muita coisa acontece. A principal pergunta quando a gente começa a ler esse livro é: será que essas pessoas vão sair da Redoma? O que será que acontecer se a Redoma não deixar de existir? E aí, para explicar essa teoria da Redoma, a gente começa a pensar, e o autor Stephen King começa a inserir na história conspirações do governo sobre um experimento dos Estados Unidos para controlar essa cidade e assim afastar aqueles que estão em guerra com o país e etc. Até mesmo cientistas tentam explicar o fenômeno da Redoma como algo científico. Mas na minha opinião, o principal foco da Redoma é sobre o comportamento das pessoas. Como eu já havia dito para vocês, como essas pessoas vão reagir e o que acontece quando várias pessoas são enclausuradas no mesmo local, onde elas têm privação de alimentação, elas têm privação de
vontades, elas só precisam usufruir e viver da melhor forma com aquilo que é dado. O Stephen King, mesmo com a ação, mesmo com o mistério, mesmo com o suspense, as intrigas, ele consegue trazer pra gente essa reflexão, o que é algo muito bom. E no final do livro, isso é ainda mais interessante, ainda mais reflexivo, porque o livro não traz um final cíclico, digamos assim. Ele explica de leve, mas cabe a nós como leitores interpretarmos o que ele quis dizer. Porque sim, há uma explicação sobre a redoma. E falando sobre essa explicação, você deve saber que isso não é o foco principal do livro, porque a gente vai saber isso no final, claro, para não ser também uma frustração para o leitor. Mas o principal impacto da história, depois que acontece uma grande reviravolta, não é a justiça do Big Jim, não é o significado da redoma, mas é como as pessoas irão sobreviver e de que modo elas conseguirão escapar de uma catástrofe dentro da redoma. Porque as crianças e algumas pessoas têm convulsões. Nessas convulsões eles acabam prevendo coisas que irão acontecer dentro da redoma. E a gente como leitor, como tem uma perspectiva em terceira pessoa e em 360 graus, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Muitos dos personagens não se comunicam entre si, mas nós estamos vendo. Então, muitas coisas, por exemplo, as estrelas rosa caindo em linha, a noite de Halloween, a abóbora gigante pegando fogo, muitas coisas irão acontecer no livro e você só sabe disso, só descobre disso quando elas realmente acontecem. Então, tem cenas interessantíssimas porque mostra como o ser humano pode ser cruel e pode ser selvagem quando em bando, mas também tem aqueles que buscam ser altruístas e ter compaixão com o próximo. É muito interessante ver essa distinção dos comportamentos. E para você que tem medo de ler sobre a redoma por causa do tamanho, porque ele tem 955 páginas, eu digo para você não se assustar. Eu acabei lendo esse livro em aproximadamente 12 dias, o que dá menos de 2 semanas, e o livro é dividido em partes, e cada parte traz seus capítulos. E a leitura é muito fluida, porque os capítulos são curtos e são várias perspectivas. Então você não quer abandonar a história, você sempre para e quer ler, quer saber mais do que irá acontecer. Então não é um livro monótono e não é um livro cansativo. Você lê super rápido. E a edição também ajuda, porque as letras são bem confortáveis. Logo no início, o Stephen King vai colocar um mapa para a gente saber, para a gente se localizar, porque ele descreve uma rota, digamos, no texto. Ao longo do texto ele descreve as ruas como se a gente vivesse nessa cidade. Então ele mostra esse mapa pra gente meio que se localizar, e se tiver perdido, checar no mapa, porque é de suma importância certas localizações que estão nele. Em seguida ele mostra pra gente os principais habitantes, mas não todos que estão dentro da redoma. E no final a gente meio que vai fazer um cálculo para os números de sobreviventes, quais pessoas dessas que ele lista aqui irão realmente sobreviver. Bom, então é isso. Eu recomendo fortemente para você que leia sobre a redoma. Caso você nunca tenha lido Stephen King como eu, e que eu acabei me apaixonando por sua escrita, eu recomendo que sim, você pode começar por esse, justamente como eu fiz. E não tenha medo com o número de páginas, vá coração aberto, de peito aberto, e aproveite, porque é um livro muito bom. No blog tem a minha resenha completa para você que quer saber mais informações. Eu não quis deixar esse vídeo muito longo, mas também para não estragar a surpresa daqueles que não assistiram a série ou que veem a série e não leram o livro, eu vou criar um post com as diferenças entre o livro e a série, porque eu assisti na verdade, primeiramente a série e eu gostei. Atualmente ela está na 3ª temporada, eu só vi as 2. Então eu vou fazer uma postagem especial misturando o que tem um livro que a série não mostra, o que a série está fazendo loucamente que não tem no livro, enfim, coisas desse tipo. Então procura na descrição desse vídeo que provavelmente o post estará lá. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique aí em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Até a próxima.